O Brasil é um país enorme, diverso, um dos maiores do mundo. Peguemos, por exemplo, Boa Vista em Roraima e Salvador na Bahia, duas cidades completamente distintas, nos mais diversos âmbitos sociais, culturais, econômicos, históricos, étnicos. Isso é um exemplo de como dentro do Brasil há vários Brasis. Por isso é essencial que haja um estudo sobre cada um desses Brasis, para que ações governamentais possam ser as mais efetivas possíveis, e não apenas governamentais, mas de ONGs também, por exemplo, no combate à pandemia, no combate a problemas sociais. É essencial que haja esse estudo, obviamente, baseado em grandes nomes da história do Brasil e em suas ideias, para que possa haver uma maior efetividade no trato sobre cada região. Segundo a filosofia de Weber, para entender uma sociedade é necessário compreender e avaliar as suas origens étnicas e culturais, pois as raízes de um povo permitem que seja afirmada uma identidade e pertencimento a uma região. Ou seja, a cultura é uma forma de construção humana. Portanto, é necessário compreender a diversidade cultural do Brasil e suas origens étnicas e sociais, que distinguem em cada região do país, criando várias culturas e costumes dentro da mesma nação. Primeiramente, vale dizer que o povo brasileiro é o resultado da miscigenação entre diversos povos. Entretanto, a história sempre focou na relação entre os indígenas, os africanos e os portugueses. E assim, certos grupos foram esquecidos, como os holandeses, asiáticos, europeus e ingleses. Nesse sentido, o fato desses povos não serem tão comentados faz com que uma boa parte da população não soubesse das suas origens. Certamente, outro fator que contribuiu para o desconhecimento desses povos é o fator deles terem se espalhado pelo país, ou seja, cada turma teve influência em uma região. Os imigrantes deram um novo desenho para a cidade. Esse novo desenho é constatado por Big Wither, um viajante inglês que esteve aqui em 1872. Ele diz que Curitiba está totalmente mudada porque ele sente a presença da arquitetura, sobretudo de influência alemã. Sendo assim, há exemplos dos holandeses que realizaram invasões à Bahia e a Pernambuco e dos imigrantes italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e japoneses que vieram para o Brasil com o estímulo do governo e, de acordo com o Censo Nacional de 1920, dos 1.565.000 imigrantes vivendo no Brasil, mais de 90% estavam concentrados nos estados das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Portanto, é notório que a miscigenação que gerou o povo brasileiro envolve muito mais povos que acabaram por contribuir na diversidade cultural do território e nas particularidades culturais de cada região. Uma maneira de corroborar com as ideias apresentadas anteriormente, além de exemplificar, claro, são as teorias do Darcy Ribeiro, que entre elas está a teoria dos 5 Brasis, a qual, devido à origem dos povos que vivem naquela região do Brasil, existiriam 5 Brasis. Isso é uma maneira de mostrar como a origem dos povos, de onde eles vêm, a maneira como eles se relacionaram, influencia diretamente como a região vai funcionar. Pois o que ocorre em uma região do Brasil, em um lugar do Brasil, muitas vezes não é o que ocorre em outro. A solução que existe em um não é o que existe em outra, pois o Brasil é um país complexo, o Brasil é um país diverso, com muitas origens, muitos lugares. Óbvio que a origem dos povos é apenas um fator, é um fator a mais que dá essas características. Quem poderia explicar mais sobre outros fatores é a teoria do Milton Santos. Certa vez, o geógrafo Milton Santos disse: "O poder da geografia é entender a realidade em que vivemos." Pegando a teoria do mesmo sobre as regiões do Brasil, teoria dele e de Maria Laura Silveira, teríamos 4 grandes regiões no Brasil: a Amazônia, a Nordeste, a Centro-Oeste e a Concentrada. Cada um foi dividido por suas especificidades, suas características e suas peculiaridades, que formam grandes regiões. Porém, mesmo dentro dessas grandes regiões, há grandes diferenças entre cada estado e localização. Isso é só um exemplo de como o Brasil é um país enorme e complexo, e que quem vive em uma dessas regiões não entende muitas vezes a realidade que um mesmo brasileiro vive em outra região, mostrando
como o Brasil é algo complexo e muito específico. Tendo em vista tais fatos, muitas vezes o Estado não faz uma análise efetiva dos defeitos, minúcias e especificidades desses Brasis. Com isso, a eficácia na solução dos problemas de cada local diminui. Por isso, as ONGs, em geral, podem contribuir para a resolução desses óbices, tema que iremos abordar em seguida. A segunda metade do século XX assistiu ao crescimento de entidades que refletiam a mobilização da sociedade civil para uma participação mais efetiva nas questões de interesse público e de cunho social. Dessa forma, surgiram as organizações não governamentais, que ganharam espaço como parceiros dos setores públicos e privados para atuação em diferentes áreas, entre elas a saúde. E o recorte no âmbito da saúde é muito extenso, porém, um cenário que todos estão vivenciando é um cenário de pandemia global, o que é nada mais do que uma epidemia global. E essa pandemia está se alastrando sem precedentes no território brasileiro, e infelizmente tirando empregos, vidas e uma vida normal de um país inteiro. Em março, fará um ano que o Brasil decretou lockdown e após a chegada da segunda onda, com um aumento considerável de casos e o anúncio de uma nova mutação do coronavírus, o sistema de saúde pública vem se alastrando ainda mais. Mas diversas ONGs estão se juntando para poder dar suporte e atuando com voluntários e campanhas de arrecadação. Neste momento de pandemia do Covid-19, pode-se ver a importância das ONGs em ambientes difíceis de penetração pelos governos, como as grandes favelas no Brasil. Ações comunitárias de assistência social aos mais carentes são efetivadas pelas ONGs com maior eficiência. Distribuição de medicamentos, coleta e distribuição de alimentos, orientação à população são oferecidas pelas ONGs gratuitamente com trabalho voluntário. Governos são limitados por regras burocráticas que muitas vezes tornam as ações emergenciais lentas e ineficazes. As ONGs estabelecidas junto à população se articulam, então, com governos e universidades, muitas vezes com empresas, para ofertar o apoio rápido e eficiente às populações carentes. Dado tudo o que fora visto, vocês que estão vendo esse vídeo nesse momento conseguem perceber o quão é essencial, o quão é primer que o Estado invista em educação, invista em projetos para que a cultura possa ser valorizada, a cultura regional. Porque a cultura não é apenas algo bonito, algo legal, é algo de pertencimento, algo de identidade e também de respeito às outras. Junto a isto, é essencial que o mesmo também invista em estudos regionais, em estudos localizados, para que possa entender a realidade do local que ele quer agir, para que dessa maneira, junto com as ONGs, eles possam realizar um trabalho focado em solucionar os tantos problemas que existem em nosso país. Concluindo, é essencial conhecer a si mesmo, para que haja um futuro próspero, pois assim você pode saber como você deve agir, de que maneira você deve agir, não apenas ficar martelando ou tentando agir de maneira quase cega. É importante que você estude os problemas de cada região que você quer agir. Por isso, entender os diferentes Brasis é entender como tornar um país melhor.